Fala pessoal, meu nome é Guilherme e hoje mais um vídeo para o canal Delongas, mais um vídeo sobre Foucault, esse filósofo que eu mais gosto de falar aqui, né? Na verdade, o filósofo que eu mais gosto, né? E já que eu gosto tanto dele, eu quero falar por que ele é um filósofo tão relevante para o nosso mundo contemporâneo, né? E por que os seus conceitos são capazes de ser ali operados por diversas áreas do conhecimento, né? Pelas ciências humanas, como seria de se supor, né, a filosofia, a sociologia, história, mas ele também tem uma penetração em outras áreas, sobretudo as ciências biológicas, a questão das ciências médicas, né? Já tive a oportunidade de debater com médicos, com psiquiatras, psicólogos, enfermeiros, já participei de mesas de debates com profissionais de áreas que não são das ciências humanas, mas que veem no Foucault e nos seus conceitos grandes ferramentas ali operacionais para pensar criticamente as suas respectivas áreas ali de conhecimento. Então vejam que realmente é um filósofo muito relevante para o nosso mundo, né? Os seus conceitos eles traduzem ali, eles condensam grandes problemáticas do mundo que a gente vive. E eu quero tentar, portanto, explicar, né, o que faz, então, dele esse filósofo tão relevante, né? Ora, sem mais delongas aqui, gente, a gente deve começar pensando justamente sobre o fazer filosófico, né? O que é a filosofia, afinal de contas, né? A filosofia, vejam, há inúmeras descrições. Eu vou tomar uma do Deleuze, o Gilles Deleuze, um filósofo que também foi contemporâneo ao Foucault, foi amigo, né, do Foucault, e ele tem uma concepção de filosofia que, a meu ver, ela é muito importante para pensar o pensamento do Foucault. Primeiro, para o Deleuze, né? Isso vocês podem ver se vocês pesquisarem no YouTube Deleuze, né? Ou Deleuze, né? Como se escreve assim, e vocês vão ver que vai aparecer o vídeo dele falando o que é filosofia, né? É um vídeo muito famoso, circula bastante. E nesse vídeo ele diz basicamente o que para ele, né, não é filosofia. Para ele, não é filosofia a busca ali desenfreada, né, pelo que é o verdadeiro e o falso, certo? Pelo que uma certa ordem dos conceitos, um certo valor moral das coisas, um valor absoluto, um valor em que você não consegue sequer contradizê-lo. Na é verdade, porque ele é absolutamente verdadeiro ou absolutamente falso. Né? Seriam aqueles filósofos que se detêm sobre o que é o belo, o que é o bom, o que é o mal, essa busca por valores imanentes, valores que nascem de uma certa transcendência anterior à sua significação no mundo mesmo, anterior à sua significação material, nas relações humanas. Né? Essa significação absoluta do verdadeiro e do falso, para o Deleuze, não é isso, não é isso. A filosofia não é isso. Para ele, então, o que seria a filosofia? Vejam, para o Deleuze, o filósofo ele é um criador de conceitos. A filosofia cria conceitos, certo? Bom, vejam, isso não diz muita coisa ainda, né? Isso ainda não diz muita coisa. Ah, legal, o filósofo cria conceitos, bacana, vou encerrar o vídeo aqui. Não, vejam, primeiro, o Deleuze, ele explica, né? Ainda também nesse vídeo vocês podem ver isso, como que se dá esse processo de criação de conceitos, né? É um processo que se dá, primeiro, por um estudo de um fenômeno, e aqui o Foucault, ele é muito peculiar nesse aspecto, né? De como, quando ele quer estudar um fenômeno, por exemplo, ele quer estudar a loucura. Ele quer estudar a loucura aqui como ele deixa bem claro nesse livro História da Loucura. Ele quer estudar a questão das prisões. Aí, aqui, nascimento da prisão. Então, vejam, ele vai muito a fundo nos estudos documentais, nos arquivos que são produzidos nas instituições que acolheram pessoas com enfermidades mentais. Ele vai muito a fundo nos arquivos de pessoas que foram aprisionadas nas primeiras prisões que surgiram, inclusive nas plantas arquitetônicas. Ele tenta realmente entender, a partir
grande máquina documental que foi sendo produzido pelas sociedades ocidentais, sobretudo ali no século XVIII, né, as ferramentas de documentação, de análise, né, as ferramentas de organização dos dados, elas foram se tornando cada vez mais eficazes e o Foucault, ele mergulha realmente nesses arquivos, né? Então, ele estuda realmente muito a fundo o fenômeno e ele, nesse segundo passo, né, de como se cria o conceito, ele identifica, então, a partir desses inúmeros documentos, alguns problemas. Ele vai identificando algumas problemáticas que se dão em torno dessa organização, dessas instituições, dessa forma de gestão dessas instituições, não é verdade? E a partir dessa identificação, então, de um problema, né, de alguma coisa que se torna ali paradigmática, que ele nota que se torna paradigmática, o que ele tem a capacidade, a criatividade de criar, então, alguns conceitos que vão ser importantes para a compreensão desse fenômeno, né? Então, nós temos o estudo detalhado do fenômeno, a identificação do problema e a criação de um conceito a partir desse estudo, dessa identificação do conceito. Certo? É isso, né? O processo, né? Digamos assim, de uma criação de um conceito, né? E qual, então, a importância de um conceito filosófico, né? Aqui um ponto importante desse vídeo. Por que um conceito filosófico ele é importante? Bom, aqui é uma opinião minha, né? A meu ver, por que um conceito filosófico é importante? Por duas razões principais que eu coloco aqui. A primeira é a questão da condensação. Condensar, certo? Então vejam, o Foucault ele analisa, como eu disse, uma série de documentos, uma série de arquivos, né? E ele, a partir da identificação de um problema, de um paradigma ali, ele cria um conceito e esse conceito ele é capaz de condensar em poucas palavras, ou às vezes em termos ou em imagens, toda uma problemática ali instaurada. E vejam, essa questão do conceito, né? Essa condensação de uma série de problemáticas visualizadas a partir desse estudo. Então fica ali condensado em poucas palavras, em termos. E esses conceitos, ele vai servir como um ferramental de operabilidade. Então vejam vocês, a partir do momento que ele cria esses conceitos eles vão poder ser, como eu disse, utilizados por diversos profissionais de diversas áreas do conhecimento para analisar criticamente as suas respectivas áreas. Então esses conceitos eles se tornam realmente ferramentais teóricos, eles são muito operáveis. E os conceitos do Foucault, e é por isso que ele é um filósofo também tão relevante, é isso, os seus conceitos eles possuem uma operabilidade prática mesmo para pensar ali os fenômenos muito abundante mesmo. Vejam vocês, eu trouxe aqui alguns exemplos, né, do Foucault como essa espécie de mago mestre dos conceitos, né? Ele tem conceitos que passam desde a questão da arqueologia do saber, né, que tem a ver com o método, mas é também um conceito, esse estudo arqueológico, conceito de dispositivo, de poder disciplinar, panoptismo, né? Conceito de biopolítica, e todos esses conceitos são condensações, né, a partir dessas inúmeras problemáticas que ele descobre a partir desse estudo muito detalhado que ele faz, e esses conceitos, então, vão ser importantes, né, para diversas áreas do conhecimento, né? Então, eu trouxe para vocês, só para não ficar muito solto aqui, eu trouxe um exemplo dessa questão da criação de um conceito, né, no Foucault. E dentre esses conceitos que eu mencionei aqui, eu vou falar sobre o conceito de panoptismo, só para vocês verem a importância desse processo de criação de conceito e como o conceito se torna operável na vida prática. Então, vejam, um estudo de caso, né? Exemplo do processo de criação do conceito em Foucault. O panóptico e o panoptismo. Vejam, o panóptico, gente, ele não é uma coisa. Muitas pessoas falam assim: ah, o panóptico ele foi inventado pelo Foucault, né? Foi desenhado pelo Foucault. Que é isso, gente? O panóptico ele foi uma estrutura arquitetônica inventada por um arquiteto chamado Bentham,
esqueci o primeiro nome dele, mas o segundo é Bentham, se eu não me engano, no século XVIII, e era uma estrutura arquitetônica que chegou inclusive a ser empregada em prisões e que tinha como finalidade manter a ordem ali dos presos, das pessoas encarceradas, de uma maneira eficiente, sem que houvesse a necessidade de que houvesse inúmeros vigias ali para controlar esses presos. Então, qual era a ideia do Bentham? Era fazer uma torre central, e essa torre ela teria apenas um vigia, e havia toda uma estrutura circular em que todos os presos eles pudessem também ter a visão de si, dos demais presos e de quem os estava vigiando a partir ali do centro. Então, havia ali, o que o Bentham queria dizer, na verdade, era que houvesse sempre uma sensação de vigilância pelos presos. Não exatamente uma vigilância que fosse concreta, porque, segundo ele, mal se podia ver o vigia, mas havia pelo menos a sensação de vigilância, porque afinal de contas, mesmo quando essa figura central do vigia não estivesse ali, os presos estavam ao menos vigiando uns aos outros. E o Bentham, ele fala que essa estrutura arquitetônica, ela podia ser utilizada não apenas em presídios, mas em instituições como escolas, internatos, sanatórios. Vejam, era uma estrutura de majoração de eficiência do controle de corpos que estão ali localizados nessas instituições e que devem ser melhor controlados, devem ser melhor avaliados, melhor disciplinados, devem ser, enfim, docilizados, né? Pois bem, gente, e vejam vocês, isso é uma questão histórica que o Foucault estudou a fundo, ele estudou todas as plantas arquitetônicas do Bentham, e o que ele notou, então? Que no século XVIII para cá, na verdade, essa questão do panóptico, ela é uma questão que diz muito respeito à própria forma de controle das sociedades contemporâneas, as sociedades que eu chamo de pós-revolução industrial, pós-revolução francesa, em que os métodos de controle, de vigilância, eles não eram tão mais pautados pela pura repressão, mas também por uma ideia de um controle disperso, difuso na sociedade, em que fosse capaz de que todo mundo, de alguma forma, se sentisse vigiado, e todo mundo pudesse vigiar todo mundo ao mesmo tempo. Então, veja, eu separei aqui uma citação do Foucault, justamente em que ele fala sobre essa capacidade dessa ideia do panóptico de abrangência no corpo social. Ele diz o seguinte, aqui no Vigiar e Punir, né? O panóptico funciona como uma espécie de laboratório do poder. Graças a seus mecanismos de observação, ganha em eficácia e em capacidade de penetração no comportamento dos homens. Um aumento de saber vem se implantar em todas as frentes do poder, descobrindo objetos que devem ser conhecidos em todas as superfícies onde se exerça. Então, o panóptico ele é uma máquina de olhar, ele é uma máquina de ver, como diz o Foucault, né? Em que tudo pode ser visto, tudo pode ser controlado, não apenas por uma figura de autoridade que esteja ali presente, mas pela mera sensação de que se esteja sendo vigiado. E isso já causa nos corpos uma certa disciplina, né? Uma certa atenção a esse tipo de vigilância. E o Foucault, então, ele toma essa questão dessa estrutura arquitetônica, ele descobre, então, essa problemática, né, dessa questão da vigilância permanente e pulverizada, e ele cria, então, ele faz disso um conceito, o conceito do panoptismo, que pode ser operado por diversas áreas do conhecimento que queiram se deter sobre a questão da vigilância. Então, por exemplo, a questão da pedagogia nas escolas, né? Do controle ali das escolas, das crianças, né? Quem quer analisar, quem quer ir a fundo nisso criticamente, tem nesse conceito do panóptico um ferramental teórico muito interessante, bem como pessoas que trabalham em hospitais também, quando querem analisar criticamente o que está acontecendo ali, em sanatórios, em prisões. Vejam, é um conceito que pode ser operacionalizado por diversas áreas do conhecimento
para justamente pensar, né, nesses mecanismos de poder, nesses mecanismos de controle e propor, inclusive, soluções para que esses mecanismos não se tornem a tal ponto arraigados em que as pessoas tenham uma sensação já de paranoia, de que estejam controladas a todo momento. Então vejam que a partir de o estudo de uma estrutura arquitetônica que outras pessoas já haviam estudado, outras pessoas já haviam relatado. Por isso que eu falo, Foucault não inventou o panóptico, quem inventou foi o Bentham. Outras pessoas já tinham falado deles em estudos historiográficos, mas o Foucault, ele conseguiu ir além, eu diria, ele conseguiu criar um conceito que condensou toda essa problemática da vigilância e se torna operável em diversas áreas. Então vejam aqui o que eu trouxe um exemplo, né? Apenas um exemplo dessa questão da vigilância panóptica, né? Dessa vigilância de todos sobre todos, né? Eu moro aqui em São Paulo, gente. Aqui em São Paulo nós temos estações de metrô e eu sempre peguei muito metrô. E para quem mora aqui em São Paulo também vai lembrar que as latas de lixo, olha o exemplo que eu estou dando para você ver o quanto que o panoptismo se insere nos mínimos detalhes da sociedade. As latas de lixo do metrô, há coisa de, assim, já eu diria uns 15 anos atrás, quem andava também muito de metrô nessa época vai se lembrar que eram latas de lixo de metal, com essa cor metálica, totalmente fechado, e a pessoa ia lá, jogava o lixo, e ninguém via efetivamente o que estava dentro do lixo, porque você pensa, poxa, qual a lógica de você querer ver o que uma pessoa está jogando dentro do lixo? Não é verdade? Qual a lógica de você ter o lixo à mostra? Mas vejam vocês o que passou a acontecer de algumas décadas para cá, de uma década para cá, eu diria. As latas de lixo do metrô de São Paulo, elas se tornaram transparentes, gente, inclusive com sacos de lixo transparente. Para quê? Qual a intenção, né? Qual a intencionalidade de você substituir as latas de lixo ali acrílicas para latas de lixo transparente? Não, justamente essa necessidade de haver um controle sobre, inclusive, o que as pessoas estão jogando no lixo. Bom, vai que a pessoa joga uma bomba ali, né? Vai que a pessoa joga um objeto, alguma coisa perigosa. Então, ali, sempre que você passa nas estações do metrô, você é capaz de vigiar, de ver o que as outras pessoas estão jogando no lixo. O que as pessoas estão jogando no lixo. Para quê? Justamente para que essa lata de lixo entre também dentro de um mecanismo panóptico de controle, né? Que a sociedade como um todo tenha um poder de vigilância sobre os outros, né? Então, essa questão condensada, né, essa condensação desse conceito do panóptico, ele pode ser operado desde os mínimos detalhes para se pensar criticamente várias estruturas arquitetônicas e várias estruturas sociais mesmo, com a qual nós lidamos atualmente, né? Hoje, e vejam, quando Foucault falava sobre isso, ele nem imaginava ali na década de 70, 80 que nós seríamos hoje tão vigiados no Facebook, Instagram, nas redes sociais, que os nossos dados seriam tão compartilhados com tanta gente, seriam capazes, inclusive, de interferir em eleições, né, como o caso da Cambridge Analytica, né, que interferiu nas eleições americanas a partir dos dados que foram coletados nas redes sociais. Então vejam só vocês a importância, a relevância desse conceito, né, a operabilidade do conceito do Foucault. Pois bem, gente, era isso que eu queria falar hoje, porque eu considero o Foucault tão relevante, né? Esse processo de criação de conceito e a operabilidade de seus conceitos para o mundo contemporâneo. Caso vocês tenham gostado do vídeo, peço que avaliem o vídeo, né? E se puderem se inscrever no canal, melhor ainda, faz com que o canal, que o debate chegue mais longe. E se puderem também se inscrever nas redes sociais, agora do Delongas, tem um Face, né, que é o delongas.guilherme, e tem o Instagram, que é delongas_gui. Eu posto materiais referentes à filosofia, Foucault, literatura, que eu também gosto muito nesses canais. Muito obrigado, nos vemos no próximo vídeo aqui no Delongas.